Meus amigos, vamos começar o programa de hoje com uma entrevista. Estamos recebendo em nosso programa o coordenador do evento Conferência Guardiões da Infância, o nosso querido Jonas França, que já está conosco. Jonas, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, tê-lo aqui conosco em nosso programa na TV Maranhense. Inicialmente, além do nosso boa tarde, das nossas boas-vindas, o que é a Conferência Guardiões da Infância que acontecerá aqui em São Luís? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Com gratidão que nós estamos aqui, agradecemos essa oportunidade. E falar de Guardiões, primeiramente a gente fala da nossa igreja, a primeira igreja batista de São Luís, que está promovendo este evento, uma igreja centenária em São Luís. E a IBA, né? PIB. PIB, né? Isso, a primeira igreja batista. Uhum. E como uma igreja centenária, toda igreja cuida de famílias, né? Claro, claro. E esse é o nosso desafio, cuidar de famílias. E família, você pode pensar no mínimo em duas dimensões. Dimensões dos pais, dimensões das crianças e adolescentes. Então, esse congresso, ele tem essa pauta, essa proposta de falar sobre guardiões. Nós, enquanto pais, enquanto pessoas responsáveis, tutores de crianças e adolescentes, como é que nós podemos cuidar das nossas crianças, sendo guardiões? Perfeito. Então, esse congresso tem essa proposta. E a gente sabe que se fala, tem muitos conhecimentos sobre como lidar com crianças. Correto. Mas nem sempre a gente tem uma fonte segura de como tratar, de como a gente se posicionar enquanto pais. E nessa conferência a gente traz uma pessoa que lida bem com isso, é formada, uma psicóloga, tem especialização na área de desenvolvimento humano. Escreveu um livro exatamente com esse título, Guardiões da Infância. Então, a igreja, ela convidou essa pessoa, ela que vai estar ministrando para a gente nesses 2 dias. Que é uma pastora, né? Uma pastora, exatamente. Tem conhecimento da causa. E 7 e 8, né? Dia 7 à noite, começa às 19h30, a sexta-feira. E no sábado vai ser o dia todo. Manhã, tarde e noite, a gente tem a nossa programação. E a gente quer ali trazer para os pais esse entendimento de o que é ser um guardião, né? É a pessoa que cuida da formação da criança, porque cada criança ela traz em si um projeto de Deus, em que nós, enquanto cuidadores, nós vamos desenvolvendo esse projeto na vida dessa criança até ela se tornar um adulto capaz, sensível à sociedade, ao próximo. Mas enquanto ela é criança, nós precisamos ser esse guardião. Jonas, nós vivemos uma sociedade que está sofrendo ao longo dos últimos anos, principalmente aí no início dos anos 80, meados dos anos 80 para cá, um impacto muito grande, impacto principalmente da modernidade tecnológica, impacto de hábitos que mudaram, de certa forma, o comportamento e até a condição de algumas situações dentro do seio familiar. Como é que a igreja está lidando com essa situação, principalmente com crianças, depois adolescentes, que são impactados fortemente por essas mudanças, por esses hábitos, os hábitos, os chamativos, né, eletrônicos, as redes sociais, os eletrônicos? Como é que a igreja também tem lidado com essas situações? Muito boa a tua pergunta, Oswaldo. E eu poderia destacar muitas coisas aqui que nós fazemos, muitas ações, mas eu vou pontuar a nossa escola. Uhum. A Primeira Igreja Batista tem uma escola chamada Colégio Batista Ludovicense, já tem mais de 30 anos, é uma escola confessional, onde segue valores cristãos, inclusive os meus filhos estudam lá. Então, ao longo desses 30 anos, com parceria com a escola, a gente vem trazendo, com parceria com a igreja e a família, trazendo orientações, além da educação, que é necessária, né? Mas a gente ali acompanha as famílias, traz informações, cuida dessa criança desde o maternal até o nível médio, né? Onde ali a gente trazendo informação, conhecimento, né? Além da palavra, claro, a gente crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, fazendo nascer na criança princípios e valores.
que é a base para tudo isso, Oswaldo. Perfeito. Eu faço essa pergunta, Jonas, porque a gente vive num mundo onde nós temos crianças com quadros de depressão, crianças que recorrem ao suicídio, crianças e adolescentes. Isso tem tudo a ver com às vezes, o ambiente familiar, a estrutura familiar dessa pessoa, que às vezes não é bem alicerçada. E a gente sabe, a gente entende, algumas pessoas podem até discordar do meu pensamento, mas é assim que eu penso, que o alicerce da vida do ser humano, além do pai e a mãe, é a fé, a igreja, é Deus, e isso tem acabado por ter muitos conflitos, principalmente agora que se fala muito em pautas de costumes, que se refere à política nacional. Muitas pessoas se posicionam contra as pautas de costume, que vão justamente contra os costumes e valores éticos e valores religiosos que é importante o ser humano ter e carregar na vida toda, Jonas. É verdade. E nós trabalhamos nesse sentido, embora nós tenhamos toda essa variedade de conceitos, de entendimento, ideologias, mas nós trabalhamos nos princípios básicos, né? A nossa igreja é uma igreja histórica que preza pelos valores cristãos. Então, com esses valores, a gente traz essa orientação, para que, embora você tenha uma variação de conceitos, de entendimentos, mas se você tem uma base sólida, quando você está diante de opções, você sabe fazer a melhor escolha. Então, a gente está pautado nesses princípios e valores. E nós temos um outro assunto também que merece destaque, quando se fala de guardiões, quanto família, quanto pai, mãe, guardiões de crianças ou adolescentes. A gente vê, por exemplo, uma enormidade absurda de pais que estão cometendo crimes de ordem sexual contra seus filhos, ou seja, os pais que têm a obrigação de proteger, de guardar a integridade física, moral, intelectual do filho, estão cometendo crimes contra as crianças e até adolescentes. Outros pais, em vez de garantir, né, a integridade física, agridem, matam. Ou seja, a gente está num momento onde se fala em evolução da sociedade, da humanidade, mas parece que as pessoas não estão evoluindo tanto ou ao ponto de entender que ainda há necessidade dessa responsabilidade de se fazer do lar, da casa, o primeiro habitat para a transformação daquele ser humano, ou seja, dos filhos, ou Jonas. É isso. E uma das propostas da nossa conferência, que é aberta, né? Não é só a questão de igreja, mas é aberta a toda a sociedade. Nós levamos convite a conselhos tutelares e todas as áreas que cuidam de crianças, para que de fato a gente possa trazer essa informação, essa instrução, mostrar de um lado pais que muitas vezes precisam de orientação, claro, né? E mostrar do outro lado a fragilidade da criança e do adolescente, mas a capacidade que ela traz em si, né? Despertando no pai e na mãe o valor de ser um guardião, que muitas vezes a gente, infelizmente, não tem essa consciência. Aí se desvirtua, um pai que era para cuidar, ele maltrata, né? Então, nós trazemos essa consciência, né, para que ela possa cuidar desse valor, porque a criança não é mais um futuro distante, é para agora. Quando a gente investe agora, a gente tem essa mudança de sociedade, a gente tem indivíduos que possam contribuir para o todo, né? Não pensa só em si. Então, a gente trabalha em todas essas áreas. Vamos falar um pouco mais sobre a programação do Congresso. São nos dias 7 e 8. Qual é a programação para cada dia, Jonas? Isso, 7 e 8. No dia 7, o evento começa às 19h30, né? Nós vamos fazer ali uma abertura. O local do evento? O local do evento é na Primeira Igreja Batista, ali descendo a Guaxenduba, né? Tem acesso pela Guaxenduba, tem acesso pelo Caminho da Boiada. Perfeito. Né? Próximo a Potiguar. E no dia 8, nós temos o dia todo, o período da manhã, onde a Flávia ela vai estar falando sobre várias segmentações dessa proposta de guardiões. Né? Perfeito. Qual o horário? É importante também a gente frisar o horário. Como é que as pessoas fazem para acessar? Se é um evento gratuito? Como é que é, Jonas?
Isso, nós já começamos a nossa divulgação já tem um tempo, nós temos 3 lotes de inscrição, né? Tem um valor que é para a gente poder custear as despesas, e nós estamos no segundo lote, valor de R$50, Perfeito. Vai até dia 26, e depois o terceiro e último lote vai estar Essas disponível. inscrições, elas podem ser feitas também via site, algum meio eletrônico, Jonas? Sim, nós temos o site da igreja, depois a gente pode disponibilizar, pedir para você colocar Então aí você no, pode falar no e depois a canal. gente disponibiliza, sem problema nenhum. É o pibsaoluiz.org.br, pibsaoluiz.org.br. Isso, /Guardiões PIB. Perfeito. Então, dias 7 e 8, a pastora Flávia Luiz Vaz vai estar conosco. A conferência Guardiões da Infância é um evento ligado à Primeira Igreja Batista de São Luís. Jonas, queremos agradecer a sua presença. Leve o nosso abraço aos fiéis, aos amigos, aos irmãos aí da Primeira Igreja Batista de São Luís, e diga a eles, e agradecemos você, que nós somos agradecidos por essa forma de pensar, de agir, em cuidar da estrutura do ser humano, que é a família. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. A gente se preocupa às vezes com tantas coisas, com o que se vai comer amanhã, se vai comer depois de amanhã, se tem ou se não tem, e às vezes o ser humano esquece de cuidar da estrutura familiar, do que está vivendo, de como está vivendo, a relação entre pais e filhos, filhos e pais, e isso é muito importante para que tenhamos, né, uma sociedade um pouco mais sadia, porque nós temos uma sociedade muito doente, com muitos problemas, e principalmente a origem desses problemas está na desestrutura familiar, na relação entre os pais e os filhos. E nós agradecemos à Primeira Igreja Batista por essa preocupação. Nós somos muito gratos e canal como esse que você oferece para a gente permite com que a gente possa divulgar, mostrar do que a igreja também pode contribuir para a sociedade. Dia 7 é uma sexta-feira, eu já deixo até um convite que, se a pastora quiser ver o nosso programa, no dia 7 de junho já está com espaço garantido. Isso, pronto. Tá bom? Olha só, eu quero fazer só um acréscimo, que ela vai estar já dia 6 com a gente, então lá na nossa escola. Já pode adiantar, né? Ela vai dar uma palavra para os nossos professores e pais de alunos. Então, dia 6 ela vai estar contribuindo e a gente pode sim então vamos agendar para o dia 6 essa vinda dela aqui no nosso programa. E, Oswaldo, mais um ponto, a nossa igreja está fazendo 116 anos. Hoje, dia 23 de maio, e você está convidado. Muito obrigado. Hoje começa a programação, são 116 anos de história. E hoje, amanhã e depois nós estamos numa grande conferência também. Só a título de curiosidade, esse centenário, esses mais de 100 anos aqui da Primeira Igreja Batista, ela se originou de que forma? A Igreja Batista ela veio com um missionário americano. Americano, que passou aqui pelo norte, percorreu ali o Pará e chegou aqui em São Luís, pegou os interiores, ali a Baixada, mas ele se fincou aqui para trazer a nossa igreja, 1908. Desde Perfeito. 1908. Jonas, muito obrigado. Volte sempre, querido. Vamos aguardar você dia 6 aqui com a pastora Flávia, tá bom? Eu vou agora ao nosso primeiro intervalo comercial e volto já com o nosso programa Linha de Frente. Aguarde.